novo tema hoje, chamado Propósito Eterno. E esse tema, ele fala a respeito de tudo que nós vamos fazer esse ano. O que nós cremos para o que Deus tem para o futuro da eclésia, tudo isso está relacionado com o que nós vamos falar hoje aqui. Amém? Quantos me dão esses 30, 40 minutos? Amém? Vamos orar. Senhor, eu peço que nesse momento o Teu Espírito Santo cative as nossas mentes. Senhor, que nesse momento a mente de cada irmão, de cada irmã que veio aqui hoje, que venha estar, Senhor, totalmente focado na palavra. Porque, Deus, nós cremos que a Tua palavra liberta, a Tua palavra restaura, a Tua palavra quebra barreiras. E eu tenho certeza que pessoas que entraram aqui hoje, Pai, vão sair com uma metanoia, com uma mentalidade diferente, Pai, de como entraram, Pai. Por isso, Espírito Santo, fica à vontade entre nós. Você é bem-vindo aqui nesse lugar e que hoje quem venha brilhar seja o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha a ser glorificado, porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu vou tentar explicar da melhor forma para você. E hoje é a introdução ao propósito eterno, tá? Então, algumas coisas eu vou falar um pouco sobre criacionismo. Então, preste bastante atenção para você não perder nada sobre o que nós vamos falar hoje na palavra. Amém? Esses três sábados, nós vamos usar esse versículo aqui de Efésios 3, a partir do versículo 8. Quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, aos Efésios. E Paulo, ele começa a dizer assim, lá no versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quero parar aqui e dizer algo sobre esse verso. Paulo diz que foi dado algo para ele. Paulo diz que ele tem um privilégio aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que foi dado um privilégio. Paulo fala, eu sou privilegiado, foi me dado uma graça de fazer algo. E o que é esse algo? Esse algo é pregar a quem, irmãos? Aos gentios. Quem são os gentios? São todo aquele que não era judeu. Todos aqueles que não são judeus são gentios. E deixa eu dizer uma coisa, gentios somos nós. Aqueles que os judeus achavam que não mereceriam a salvação, mas Cristo olhou para nós e falou, eu vou te salvar também. Eu vou salvar a sua vida, eu vou transformar a sua vida. Então, Paulo diz que o evangelho que ele pregava, e esse privilégio dele, era pregar esse evangelho, sabe para quem? Para nós. E mesmo depois de morto, Paulo continua pregando esse evangelho através das Escrituras. E toda vez que você lê as cartas de Paulo, esse evangelho, ele se conecta com você. Ele tem algo especial para você. Por quê? Porque nós somos aqueles, irmãos, que não merecíamos nada. Nós somos aquele povo que não estávamos ligados a nenhuma lei, a nenhuma vamos dizer assim, a nenhum segmento judaico. Mas, mesmo assim, nós, com a nossa visão totalmente deturpada de Deus, Deus, através do Espírito Santo, escolheu te salvar. E olha que interessante, Paulo diz, eu tenho o privilégio de pregar essa graça para os gentios. Quantos creem que esse evangelho da graça é para você? Você crê? Quantos conhecem esse evangelho? Então preste atenção. Assim como Paulo tinha um privilégio, você também tem um privilégio hoje. Do quê? De pregar o evangelho da graça. Esse evangelho, ele não é privilégio apenas do pastor, ele não é privilégio apenas de alguns pregadores que você vê na internet, em cima dos palcos que tem 200 mil, 300 mil, 400 mil seguidores, e você fala, esse cara foi escolhido para pregar a graça. Não, você também foi. Você também foi escolhido para pregar a graça no seu meio, aonde você vive. Assim como Paulo tinha esse privilégio, você também tem. Estão me entendendo? Amém? Segunda coisa que Paulo fala, além do privilégio, ele fala que ele tem outra coisa que ele foi chamado, para manifestar qual seja a dispensação do mistério. Dispensação é período, tá? Então você troca a dispensação e põe a palavra período. Então,
e manifestar qual seja o período do mistério, desde os séculos ocultos, escondidos em Deus, que criou todas as coisas. Paulo diz que o segundo privilégio dele é manifestar. E no grego essa palavra manifestar significa trazer luz. E trazer luz para quê? Para aquilo que estava oculto. Desde os séculos, desde a eternidade estava oculto. Ninguém sabia, ninguém entendia. Mas Paulo falou, agora vai entender. Por quê? Porque através do Evangelho, Deus me deu essa graça para explicar as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você ouve a palavra da graça, algo tem que mudar na sua mente. E o que tem que mudar na sua mente? Os seus olhos devem abrir. A sua mente deve sofrer uma metanoia, que significa arrependimento. E o arrependimento é mudança de mente. Quando você ouve o Evangelho da graça, quando você descobre o quanto Cristo te amou, quando você descobre que você foi justificado, quando você descobre que o Senhor Jesus, Ele te deu a salvação eterna. Então, quando você começa a entender essas coisas e a respeito do caráter de Deus, da natureza de Deus, a sua mente começa a ser transformada. E olha que interessante. Você agora não consegue mais comer qualquer comida, você agora não consegue mais ouvir qualquer música, você agora não consegue mais ouvir qualquer pregador. Por quê? Porque a sua mente foi transformada, foi renovada. Agora o Espírito Santo, através da graça, colocou um filtro em você. E você retém o que é bom. Quantos têm o Espírito Santo nesses dias? Quantos são salvos pela graça? Amém? Então Paulo diz que ele foi chamado para manifestar qual seja a dispensação desse mistério. Paulo diz, havia um mistério oculto. Tinha um mistério. Se você pega o Velho Testamento, preste atenção, assim como o pastor Fabinho falou na semana passada, o Velho Testamento, ele não foi abolido. O que foi abolido foram as leis. O Velho Testamento, ele existe, ele está lá para ser lido, mas de uma forma renovada, com uma nova revelação. Como nós devemos ler o Velho Testamento? Como nós devemos enxergar o Antigo Testamento? Sempre enxergando uma pessoa, a pessoa de Cristo. A pessoa de Jesus Cristo está escondida em cada página da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Existe um mistério na Bíblia que os antigos não entenderam, que os antigos não viram, mas esse mistério foi revelado para você nesses dias. Esse mistério que ninguém sabia o que era, agora ele é aberto para você e os seus olhos podem ver. Mas a pergunta é, qual é o mistério? O que é esse mistério que Paulo tanto fala? Nós vamos, até o final da palavra, dizer o que é isso. Depois ele continua dizendo assim, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida. A multiforme sabedoria de Deus não era conhecida. Deus, ele tem diversas formas de mostrar a sua sabedoria. Deus, ele não mostra a sua sabedoria somente por um lado, mas ele mostra a sua sabedoria por diversos tipos de pessoas, por diversos tipos de situações, por diversos tipos de culturas e por diversos tipos de lugares. Mas tudo isso é revelado apenas por uma instituição, que é a igreja. E a igreja, no Antigo Testamento, nunca foi mencionada. Ninguém sabia o que era igreja. Ninguém nunca ouviu falar de igreja. Por quê? Porque é algo que estava em oculto. É algo que estava escondido. Irmãos, você faz parte de um plano divino. Você, como nós estamos aqui reunidos, nós não temos a ideia da preciosidade disso. Isso é muito grande o que nós fazemos. Somente o fato de você sair da sua casa, pegar a chuva, molhar a sua bota, molhar o seu tênis, para vir aqui em São Paulo, no Bela Vista, isso tem algo precioso. Por quê? Porque a igreja faz parte do propósito de Deus. Faz parte do plano de Deus que estava em oculto, mas agora você faz parte dela. Quantos são igrejas aqui nessa noite? Amém? Por isso que o propósito da eclésia, irmãos, espalhar o evangelho. Através do quê? Através da igreja. Por isso que eu tenho certeza que nós vamos
plantar muitas igrejas. Muitas, irmãos. E muitos dos que estão sentados aqui vão ser os futuros pastores dessa igreja. Você tem que crer nisso. Deus tem algo especial. Talvez você não vai ser o pastor, mas está sentado aqui os futuros tesoureiros. Está sentado aqui os futuros missionários. Está sentado aqui os futuros músicos das novas igrejas. Nós temos que entender que o negócio de Deus nesse mundo é com a igreja. Por isso, nós vamos avançar como igreja nesses dias. Amém? E por último, ele diz assim, que tudo isso eu vou só terminar ali. Ele fala que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. E tudo isso que nós lemos no 8, 9 e 10, se conclui no 11. Ele fala que tudo isso é segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso que nós falamos aqui, isso é concluído numa coisa que nós chamamos de eterno propósito ou o propósito eterno. O propósito eterno é um propósito que está em Deus e nós precisamos entender o que é eternidade. Eternidade é algo que, como nós vimos no símbolo, as pessoas acham que aquilo é apenas o infinito. Não, infinito é o que tem fim, é o que tem começo, mas nunca tem fim. Mas o que é eterno? Eterno é algo que não tem fim, mas nunca tem um começo. Se você olhar para o símbolo, você não consegue ver o começo, mas também não consegue ver o fim. Isso é eternidade. A eternidade ela nunca vai acabar, mas ela nunca começou. A eternidade de Deus, ele vivia, vamos dizer assim, desde quando ele não tinha criado nada ainda. Por isso que nosso Deus é eterno. Deus não tem fim, mas também nunca teve um começo. Os irmãos estão me entendendo até aqui? Então, para nós entendermos o que é o propósito eterno de Deus, nós precisamos entender a respeito da natureza divina. Deus, quando ele cria todas as coisas, preste atenção, Deus, quando ele cria todas as coisas, é como se ele deixasse pistas da sua natureza, no nosso mundo, no nosso universo em que nós vivemos. Deus, ele cria todas as coisas, mas ele deixa algumas coisas visíveis. Ele deixa algumas coisas para que a criação pudesse olhar e falar, existe um Deus criador. Existe um Deus criador de todas as coisas. Vamos falar agora da natureza de Deus. Romanos 1:20 diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha o que ele fala, claramente se reconhecem. O que claramente se reconhece? Vou ler de novo. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo aqui para os romanos? Ele disse assim, quando você olha para as coisas criadas, você consegue visualizar Deus. Quando você olha para a natureza, quando você olha para o cosmos, quando você olha para o seu irmão, você consegue visualizar a divindade de Deus, os atributos de Deus e o seu poder. Então, os irmãos que me conhecem mais de perto, sabem que eu tenho algumas manias meio estranhas. Eu tenho uns aplicativos no meu celular, a Juana sabe mais, né? Eu tenho um aplicativo que, quando passa um avião lá em cima da minha casa, eu aponto assim e vejo qual que é o avião. Aí eu fico vendo para onde ele vai, qual que é o modelo. Olha as ideias, né? Mas às vezes serve para alguma coisa. Quando o Manuel e a Tainá voltaram de viagem, né, da lua de mel, ele falou para mim, tô saindo daqui. Eu falei, passa o número. Aí eu digitei lá, eu fiquei vendo ele, de onde ele estava saindo. Aí quando ele está chegando em São Paulo, eu saí lá, da nossa cidade. Algumas coisas servem. Outra coisa que eu tenho um aplicativo, chama... eu não vou fazer merchan aqui, não. Mas tem um aplicativo que eu aponto para as estrelas. Eu fico olhando os planetas. Aí, às vezes, eu estou com alguém e eu falo, sabe qual que é aquele planeta ali?
não é? Aí as pessoas falam, não sei, Urano? Nem sabe falar o nome direito. Urânio, ela chama o planeta. Aí eu falo, não, aquele ali é Marte e tal. Aí a pessoa, mas como você sabe? Aí eu pego o celular e falo, olha aqui, ó. Desde de menino, dos meus 12 anos, eu gosto muito dessas coisas de estrela. Eu falo pro meu sogro, está aqui, meu sogro e minha sogra, que um dia eu vou comprar um telescópio, né? Vou lá na sacada dele, vou ficar lá vendo as estrelas, porque eu gosto muito disso. Irmãos, estudando a cosmologia, as estrelas, os planetas, é impossível você não reconhecer que há um Criador. Não tem como. O Senhor, Ele deixa algumas características da natureza dele. Olha só, a primeira coisa que Paulo fala é dos atributos invisíveis de Deus. Deus deixa algo que são atributos dele, mas que não são visíveis, mas que existe. Olha que interessante, o nosso Deus, ele é formado na forma de 3 pessoas. Nós chamamos de triunidade. O nosso Deus, ele é triuno. Ele se apresenta na forma de Pai, ele se apresenta na forma de Filho e ele se apresenta na forma de Espírito. Essa forma que Deus se apresenta é um Deus, mas na forma de 3 pessoas. Por isso que nós falamos em triunidade. Deus é campeão de ser 3 em 1. Você está entendendo? E eu peguei algum exemplo aqui para nós entendermos. Em 2 Coríntios 3,13, Paulo é claro quanto a isso. Ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Paulo era muito claro quanto à distinção dessa pessoa de Deus. Em outro momento, o próprio Jesus falou assim, está ali embaixo, eu vou ler para os irmãos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos em alguns pontos da Bíblia essa distinção. Deus é 3. Mas o que Deus deixou na natureza que representa isso? Vamos falar um pouquinho do nosso universo. Como é formado o nosso universo, irmãos? Basicamente, o nosso universo é formado de, repita comigo, espaço, tempo e matéria. Essas 3 coisas estão ligadas. O que é o espaço? Espaço é aquilo que é dividido em altura, largura e profundidade. Isso é espaço. Então, você vê que tudo é remetido a 3. Outra coisa, como é dividido o tempo? O tempo ele é dividido em passado, presente e futuro. E a matéria é dividida em sólido, líquido e gasoso. Aí. Você consegue enxergar que Deus ele consegue deixar algumas coisas na natureza que mostra a sua triunidade? Se você pegar a própria matéria, cada átomo é dividido em 3 partes, prótons, nêutrons e elétrons. E cada elétron é dividido também em uma parte que nós chamamos de 3 quarks. Então, o que eu estou querendo dizer? Deus é campeão de 3 em 1. Por que Deus deixou isso na natureza? Por que Deus deixou algumas coisas para nós percebermos? Porque Paulo foi claro, se você olhar, você vai ver o Deus Criador. Você vai enxergar Ele lá. Ele chega até a falar que alguns homens são indesculpáveis de dizer que não haveria Deus. Todos os ateus, agnósticos que falam não existe Deus, a palavra diz que eles são indesculpáveis. Por quê? Porque não tem como você olhar e falar, não existe um Criador. Outra coisa que é interessante é que Paulo fala do seu eterno poder. Todo o universo é dependente, nada se cria sozinho, e o mais insignificante átomo dependeu para ser criado. Quando a gente estuda uma coisa chamada apologética é defesa da fé. Quem vai para uma faculdade, é necessário que, se você é cristão, você estudar apologética. Por quê? Porque muitas vezes você precisa defender a sua fé, de alguma forma. As pessoas na faculdade hoje acreditam em diversas coisas. Desde ideias totalmente, como posso dizer, sociais, ideias que ferem os princípios cristãos quanto à ética, isso também é defesa da fé, quanto à prova científica. Então, a pessoa que
evolucionista, ela acredita no quê? Ela acredita que nós viemos de um mesmo ancestral que os macacos vieram, certo? E isso está nos livros, e eles querem provar por A mais B que Deus não criou Adão. Mas e nós que cremos nisso? Como que nós vamos nos defender? É necessário estudar apologética. Outra questão é o Big Bang, que todo mundo fala. O que é o Big Bang, irmãos? Eu vou explicar para você de outra forma o que é o Big Bang. Imagina o seguinte, saiu um caminhão da padaria, beleza? Ele saiu da padaria, do mercado, melhor, do mercado. Aí ele saiu do mercado com farinha dentro do caminhão, saiu com leite, saiu com os ovos lá, tudo nas prateleiras certinho, mas de repente houve um acidente, esse caminhão rodou, bateu, pegou fogo. E todos aqueles ingredientes se misturaram lá dentro, e pegou fogo, aquilo virou um forno. Quando abriram, vocês não acreditam que tinha. Tinha um bolo lá dentro. Vocês acreditam nisso? Pois é. Se você acredita no Big Bang, é exatamente isso que os cientistas falam. Houve uma explosão e aqui estamos nós. Se organizou tudo foi organizado. E agora está você que pensa. Irmãos, por isso que eu falo, é indesculpável. É indesculpável isso. É a criação dizendo, não existe um Deus. Por isso que a cada dia o mundo se torna cada vez mais independente. Cada dia o mundo está com essas ideias. E parecem ideias tão assim fundamentadas, como se os cientistas não errassem. Eles não erram por nada. Não, foi os cientistas que falaram, está escrito nos livros. A Bíblia é o maior de todos os livros. É nela que nós temos que crer. Se a Bíblia diz, nós viemos de um homem e Deus criou, eu quero acreditar nisso. Fielmente, eu quero crer. Pela minha fé. Quantos querem crer comigo nisso? Estão me entendendo? Então, uma das coisas que eles falam para refutar essa teoria do Big Bang, porque eles falam que tudo começou de um átomo, na verdade não é um átomo, mas como se fosse uma esfera do tamanho de uma bolinha de gude. Todo o universo começou assim, tá bom? Do tamanho de uma bolinha de gude começou o universo. E aquilo explodiu e tudo bem. Você consegue perceber que todo o nosso universo ele é dependente? O que quer dizer isso? Você para estar aqui hoje, certo? Você dependeu de alguma coisa. Você dependeu até do transporte. Você dependeu de alguém para te dar carona. Você dependeu do seu carro para estar aqui hoje. Você dependeu dos seus pais para estar aqui, nasceu. Seus pais dependeram de outras pessoas. Tudo é dependente, irmãos. Nada se vira sozinho. Tudo. Cada coisa que nós olhamos, cada parte da matéria, tudo dependeu de outra coisa para se tornar. Por quê? Porque o nosso universo está ligado, é dependente. Por isso que é impossível o cristão se denominar independente. Nós dependemos a todo tempo. Primeiramente, você depende de Deus. Sua vida sem Deus não é nada. Sem o Espírito, não é nada. A todo momento você depende do Senhor Deus. A todo momento você depende da salvação do Senhor Jesus. Você está entendendo? Mas você também é dependente do seu irmão. E o cristão que quer ser independente do irmão, do próximo, ele está fugindo da natureza de Deus. Por quê? Porque Deus ele não foi trino à toa. A palavra diz, Jesus diz, o Pai me amou desde a eternidade. Os três concordam em uma só coisa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles dependem, eles concordam, eles se relacionam, eles se submetem. Se Deus, que é o Criador, viveu e vive e sempre vai viver assim, não vai ser nós, meros mortais, tão insignificantes quanto a visão cósmica do universo, que vamos achar que nós somos independentes, que você não precisa de alguém do seu lado, você precisa dele sim. Você precisa do seu pastor, você precisa da sua esposa, você precisa do seu marido, você precisa do seu namorado, da sua namorada, você precisa do seu professor, você precisa do seu chefe, você precisa. Pessoas orgulhosas, como se denomina uma pessoa orgulhosa? A pessoa orgulhosa, ela acha que não precisa mais de ninguém. Eu não preciso dessa pessoa para isso.
Não, me viro. Não quer, tchau. Deixa que eu me viro aqui, eu vou seguir minha vida, eu não preciso de você. Ela corta os laços muito fácil. Ela corta as alianças muito fácil. Por quê? Porque ela acha que não precisa de ninguém, ela vai achar outra pessoa ou ela se vira na vida. Preste atenção, isso não faz parte da natureza de Deus. Deus nos fez para sermos dependentes. Dependentes de Deus e um dos outros. Você crê nisso, irmão? Amém? Tá claro? Outra coisa é que as três partes do universo, elas estão relacionadas e ligadas. O próprio Albert Einstein, na teoria da relatividade, existe algo chamado espaço-tempo. Não existe tempo se não houver matéria, se não houver espaço. Então, tudo está ligado, tudo está relacionado. O que isso aponta para a criação de Deus? Olha só que interessante. Isso aponta, irmãos, para dependência. Para dependência divina. Todos nós temos que depender todos os dias de Deus. Não tem como separar. Outra coisa, não dá para separar a natureza de Deus. Não dá para separar Deus do Filho, o Filho do Espírito. Eles três são uma única pessoa. E você precisa entender isso para entender a natureza de Deus. Olha, se todo o nosso universo é dependente, quem que colocou? Vamos supor agora que o Big Bang existe. Ele existe, beleza. Tá bom, mas quem que colocou? A primeira massa lá que eles falam que explodiu. Quem que colocou? Eu falo para você quem colocou. Um ser que é independente. Um ser que não depende de ninguém para viver. Um ser que é totalmente divino, é totalmente glorioso. Ele é existencial por si mesmo. Sabe quem é esse ser? Deus. Ele não precisa de você para viver. Você sabia disso? Deus não precisa de você para viver. Uma vez um pregador falou numa pregação que nós somos a fraqueza de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é. Deus não precisa de você para nada. Ele não precisa de você para viver. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é graça? Mesmo ele não precisando, ele falou, eu amo você, eu vou criar você. Adão pecou. Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia ou não? Se a gente acreditar que ele não sabia, então ele não é onisciente. Então isso a gente chama de teísmo aberto. Okay? Isso é uma heresia, teísmo aberto. Eles acreditam que Deus não sabe do futuro, mas nós acreditamos que sim. Ele é onisciente, ele é onipresente, porque ele não está ligado, ele não está submetido a esse mundo que eu falei. Deus não está submetido à matéria. O que é matéria, irmãos? É isso que tudo que você pega é matéria. Ele não está submetido a isso. Por isso que existe a cura do Senhor. Porque ele não está submetido a isso. Deus, ele pode sim curar as doenças. O próprio Jesus atravessava a parede com o corpo glorificado. Existiam milagres que, por exemplo, Filipe foi transladado. O que é transladado? Apareceu em outro lugar. Eu estou aqui, eu apareço lá no Zaira 12. Isso ultrapassa a barreira da matéria. Por quê? Porque Deus não está ligado nisso. Outra coisa, Deus ele é atemporal. Deus não está ligado no nosso tempo. Deus, ele te amou desde a eternidade. Antes de você nascer, ele já tinha te escolhido, já tinha te amado. Por isso que o perdão de Jesus já aconteceu lá atrás por você. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus é atemporal. Por isso que ele olha para você justificado, salvo, assentado com Cristo, reinando. É assim que ele olha para você. Porque ele é atemporal. Você consegue entender? Deus, ele também não está limitado no nosso espaço. Por isso que Deus ele está em todos os lugares. Ele está na sua vida, mas também está na mesma vida dos irmãos. Lá no Japão, ele também está na vida desses irmãos. O universo está contido em Deus. Você consegue entender? A Bíblia diz que a terra é descanso para os seus pés. Então, Deus, ele não está limitado no nosso espaço. Deus é muito maior que o nosso universo ou qualquer tipo de coisa que possa existir além disso. Você consegue entender? Então, olha o tamanho do nosso Deus. Olha como Deus é grande. Para que Deus quis se mostrar tão grande assim para você? Justamente para você olhar e falar, eu não sou nada sem você.
Esse Deus tão grande. Irmãos, qualquer dia, dá uma olhadinha na internet, no tamanho do universo, o que é o sistema solar. Dá uma olhadinha. Você vai começar a perceber que nós somos muito, mas muito pequenos. Mas muito pequenos. Aí eu falo para você, como é que alguém tão grande pode amar alguém tão pequeno assim? Isso é amor de verdade. Tão limitado, tão cheio de erros. Sabe o que é isso? Graça, favor imerecido. Ele escolheu viver dentro de você. Amém? Por último, eu quero falar aqui sobre a divindade. Que existe um design inteligente por trás da criação. O que quer dizer isso? Existe algo que os cientistas não conseguem explicar, que eles chamam de instinto. O que é o instinto? Por que, vamos supor, a criança já está pendendo, vamos dizer assim, para o pecado, para algumas coisas? Por que o animal tem aquele instinto que talvez ninguém ensinou, mas é instinto? Da onde vem esse instinto? Da onde vem os sentimentos? Da onde vem a alegria? Da onde que vem tudo isso? Eles não sabem explicar. Não tem explicação. Mas quem acredita no design inteligente, acredita. Existe algo por trás. Por que a partir de um DNA, todo o seu corpo, ele segue um caminho, ele segue um mapa? É mais ou menos o seguinte, existe uma direção que o DNA vai seguindo para formar você, do jeito que você está. Como que isso acontece? Né, Lincoln? Lincoln que é o cara aí do DNA. Como que isso acontece? Através de uma coisa chamada inteligência. Existe uma inteligência divina. Então, existe uma divindade por trás de cada indivíduo. Por trás de cada coisa criada por Deus. Não tem como você olhar, se você olhar a biologia, existe algo por trás, totalmente divino. Se você olhar a história, existe algo por trás totalmente divino. Se você olhar a ciência, o cosmos, existe algo totalmente divino. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, olha para ela, dá uma olhadinha. A pessoa que está do seu lado, olha nos olhos dela. Existe algo divino nessa pessoa. Existe algo. Só esse sorrisinho que ela está dando, tá vendo? Isso é divino. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos aprender a enxergar a natureza de Deus na vida do irmão. Existe algo por trás, é isso que eu quero mostrar para vocês. Por que eu estou querendo dizer tudo isso para você? Porque o propósito eterno, ele é... Vamos lá. O propósito eterno, ele é o propósito de Deus que vai sempre existir, mas também sempre existiu. É propósito de Deus? Faz parte do propósito eterno a salvação do homem? Não, não faz. Isso é escandaloso. Mas eu preciso que você preste bastante atenção. Não foi parte do propósito eterno de Deus salvar o homem. Por quê? A salvação é um plano, nós chamamos de plano da redenção. A salvação é mais ou menos o seguinte: você ia passear com o seu papai, você ia para o shopping com o papai, mas no meio do caminho você escorregou e caiu na poça de lama. E aí o papai fala para você, agora vamos voltar para casa para tomar banho, tá bom? E aí você volta, toma o seu banho, é lavado no sangue e agora volta de volta para o propósito. Vamos para o shopping. O que isso quer dizer? Existe um propósito inicial, mas pelo pecado do homem, isso precisou ser corrigido. Mas depois que é corrigido, preste atenção nisso, é necessário voltar para o propósito inicial. Você estava destinado ao inferno. Você estava destinado à morte. O inferno é real. A morte é real. O diabo é real. O pecado é real. Todos nós estávamos destinados a isso. Porque não tínhamos Jesus. Mas houve uma correção. E ele corrigiu isso em você. Agora, o inferno para você não faz mais parte do seu futuro. A salvação faz parte do seu futuro. Agora, o diabo não manda mais em você. Mas o que há dentro de você, ele venceu todo o principado e potestade. Então, o que nós vamos fazer? Vamos seguir a nossa vida? Vamos pecar doidado? Já que está tudo resolvido. O que nós vamos fazer então?
Vamos chutar o balde. Vamos viver nossa vida, está tudo garantido, Otávio. Pô, vamos. Não. É necessário voltar para o propósito eterno, que Deus colocou lá no início, no jardim. O propósito que Deus deu para o homem. Então, o propósito não era a salvação, entende? Muitas pessoas acreditam que o propósito de Deus é o evangelismo, o ganho em massa das vidas. Isso faz parte do plano, porque se Adão não tivesse caído, não ia precisar evangelizar ninguém também. E quando nós estivermos no céu, não vai ter mais evangelismo. Vocês concordam comigo? Está todo mundo salvo. Então, o que é o propósito eterno? Para nós entendermos o propósito eterno, precisamos olhar para a eternidade. Quando não existia nada. Não tinha nada, nem anjo, nem diabo, nem Adão, nem jardim, nem planeta, nem universo. Não tinha nada, mas era apenas Deus. Era o eu sou, o presente. Mas mesmo o eu sou, decidiu ser trino. Jesus não foi criado, o Espírito não foi criado, Deus Pai não foi criado. Eles sempre foram, e são, e sempre vão ser. Vocês estão entendendo isso? Como é que eles viviam? Por que Deus escolhe viver de uma forma de 3 pessoas? Será que nós conseguimos pensar nisso? Por que Deus não escolheu ser 1, mas Ele falou, eu vou ser 3? Irmãos, uma família constituída de 3 pessoas. Um casal de 2, uma família de 3. Quando nós temos 3 pessoas, nós podemos falar que ali há unidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você precisa pelo menos de 2, porque quando tem 2, já tem um terceiro ali no meio. O que eu estou querendo dizer para vocês? Deus escolhe ser trino por alguns motivos. O que é o propósito eterno? E eu finalizo com 4 pontos seguidos aqui. O propósito eterno, primeiro, começa na graça de Deus. O que é o propósito? O propósito de Deus é repartir a vida eterna. Repita comigo, vida eterna. Muitas vezes você acha que vida eterna é a vida que nunca vai acabar, né? Não, vida eterna é a forma como Deus vive eternamente. E essa vida eterna, Ele decidiu compartilhar com você. Você acha que você merecia isso? Vamos ser sinceros, você merecia isso? Nunca, jamais. Mas Ele falou, eu vou compartilhar com você. Mas eu não mereço. Pois é porque você não merece que eu vou agir com a graça. Esse é o primeiro ponto da graça. O Senhor Deus repartindo a vida eterna dele com você. Isso já faz parte do propósito eterno. Quando nós vivemos a graça, quando nós pregamos a graça, nós estamos alinhados com o propósito eterno de Deus. Os irmãos conseguem me entender? Okay? Segundo ponto. O segundo ponto é a glória dele. Por quê, irmãos? Porque a glória de Deus significa Ele estar acima de todas as coisas. Ele é o único. Não há divisão, não há repartição da glória dele. Quando nós olhamos para Cristo, olhamos para Deus, nós temos que olhar a nossa única salvação, o nosso único caminho. Não tem outro jeito da gente seguir essa vida, não tem outro jeito da gente ser salvo, não tem mais ninguém que eu possa amar a não ser Ele. Por quê? Porque tudo é por Ele e é para Ele. Tudo. A glória de Deus está relacionada com isso, com a beleza de Deus. E isso, ele já era quando não existia nada. Deus sempre foi glorioso. Só que é o seguinte, agora a glória dele é expressada em nossa vida através de Cristo. Como isso? Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Você vai conseguir tudo? Não acredito que não, nem tudo. Mas tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. O seu trabalho, a sua faculdade, a sua música, a sua arte, o seu casamento, tudo, irmãos, que nós fazemos e tudo que existe deve ser para a glória dele. O diabo a todo momento quer tirar a glória de Deus, quer pôr a glória no homem, quer pôr a glória nele mesmo. Mas a glória, quem merece é o Senhor Jesus. Isso faz parte do propósito eterno.
Porque Ele é o único centro da nossa vida. Quando nós olhamos para isso, a gente consegue entender o seguinte: nós dependemos dele a todo momento. Você está entendendo isso? Outro ponto, a comunhão. Como é que Deus vivia? Em comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles se submetem uns aos outros. Eles concordam unicamente em uma só coisa. E esse é o ponto mais belo da comunhão. Qual é o ponto mais belo da comunhão? Preste atenção. O ponto mais belo da comunhão é a concordância. Quando as pessoas estão concordando em uma só coisa, por isso que a palavra fala que nós devemos nos concordar em um só coração, em um só espírito. Quando nós concordamos em uma só coisa, isso quer dizer, estamos em comunhão. E eu não estou falando a respeito de ideologias ou ideia. Eu estou falando a concordância que é única. O Senhor Jesus Cristo é o centro das nossas vidas. Ele é o centro. Eu concordo com isso. Você deve concordar com isso. Quando nós colocamos Jesus no centro e falamos, nós concordamos em uma só coisa. Preste atenção, isso faz parte do propósito eterno. O relacionamento que eles tinham é o relacionamento que nós temos que ter com a igreja. Irmãos, aqui no nosso meio, nessa reunião que nós fazemos aqui, dificilmente você vai falar a respeito da sua vida, dificilmente você vai levantar e fazer uma pergunta, dificilmente eu vou chegar para você e falar, e aí, como que você está? Pensou eu parar aqui com o Claudinei e falar, e aí, Claudinei, fala um pouquinho como que você está, e aí, conta uma bênção para mim, e os irmãos ficam olhando assim, ó. Não, aqui não, irmãos, aqui é um outro tipo de reunião, aqui nós liberamos a palavra, para que ela seja praticada, para que ela seja vivida. Mas existe um lugar onde nós conseguimos falar da nossa vida, edificar uns aos outros, orar uns pelos outros. E esse lugar, irmãos, sabe onde que é? É muito além de uma casa. É na igreja. Só isso aqui não é igreja. Só essas luzes não são igreja. Só esses projetores, esses instrumentos não são igreja. A igreja somos nós. A igreja acontece além do sábado. A igreja acontece de domingo a domingo. A igreja acontece quando você liga para o irmão e fala, eu posso orar por você, por alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estava aqui, lembrei de você, comprei uma lembrancinha para você. Sabe o que é isso? Relacionamento. Corações abertos uns para os outros. Igreja, irmão, é lugar de corações abertos, confiança, pessoas que têm que ter certeza que elas são amadas pelos irmãos, pela pessoa que está do nosso lado. Hoje nós fizemos um e-club e uma pessoa, ela falou lá no e-club que ela estava, no último e-club ela não estava muito bem, mas conversando, né, com a pastora Maíra. E aí elas começaram a conversar de Deus, a semana dela foi muito boa. Sabe por quê? Relacionou. Alguém foi e orou por ela. Alguém foi e falou na vida dela. Irmãos, isso é propósito eterno. Relacionamento. Quem foge de relacionamento não está cumprindo o propósito de ser igreja. Por isso que nós fazemos esse grupo pequeno nas casas, para quê? Para a gente tentar ao máximo quebrar um pouco do que nós fazemos aqui. Mas é muito mais além do que isso, irmãos. É muito mais além. Mas eu falo para você, é muito bom. E a gente não queria mais sair de lá hoje, né, Daniel? Estava bom, não estava? Estava muito bom. Os e-clubs, o Mike foi no último e-club lá, a gente conversa, flui. Eu gosto de ouvir os irmãos falar, eu gosto de ver as ideias. Para mim é muito bom isso, ver os irmãos fluindo, falando. Isso é ser igreja, irmãos. Ser igreja não é você sentar aí e passar de sábado a sábado sentado, ir para o seu trabalho, e aí você vem para a igreja, vai para a casa da família, vai para a chácara, e aí volta para cá. Não, 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 não. Isso não é ser igreja. Ser igreja está relacionado com relacionamento. Corações entrelaçados, pessoas de confiança, pessoas que você pode acreditar que ama você. Pessoas que vão apostar em você, sim. Pessoas que vão olhar para você e vão falar, sim, você consegue, você vai conseguir. Qual que é o seu sonho? Eu vou orar pelo seu sonho. Eu vou fazer o possível para que você possa alcançar isso em Cristo. Quantos querem viver esse nível de igreja? É assim que nós temos que viver. E por último, é o amor. Jesus disse assim que o Pai
o amou desde a eternidade. Desde a eternidade. O propósito eterno está relacionado com o amor. Como é que Deus vivia na eternidade? Amando. Eles se amavam de uma tal forma, irmão, que aquilo é o real exemplo de família. Sabe o que é família? Família é a instituição que Deus fez para representar aquilo que Ele sempre viveu na eternidade. Sabe o que é igreja? Igreja é a instituição que Deus fez para representar o que Ele sempre viveu na eternidade. Porque é só pela igreja que isso é revelado, segundo o que Efésios fala. Somente pela igreja. Os irmãos estão me entendendo? Somente pela igreja. Qual que é as duas instituições, as únicas duas, que o diabo ataca nesses dias? Igreja e família. O diabo quer destruir a sua família. Acho que isso não é um segredo para você. O diabo quer acabar com a sua família. Ele quer acabar com a nossa igreja e qualquer igreja que pregue Jesus. Ele quer acabar. Por isso, irmãos, nós, como cristãos, nós temos que voltar para o propósito eterno. Nós fomos salvos, amém? Fomos justificados? O que você faz agora? Volta para o propósito. Seja igreja. Se relacione. Pregue a graça. Glorifique ao Senhor com a sua vida. E o principal de tudo, ame. Ame as pessoas. Ame os seus irmãos. Ame cada indivíduo que o Senhor coloque na sua frente. Ame, ame, ame. Amém, meus irmãos? Isso é a introdução para o que a gente vai falar nesse ano. Você vai entendendo cada vez mais. Vamos orar por isso?